Jesus no deserto era guiado pelo Espírito e foi tentado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. Esse itinerário de 40 dias que a igreja nos propõe para que possamos crescer na intimidade com Deus, para que junto com toda a igreja possamos fazer um grande retiro espiritual, adentrar no deserto com nosso Senhor, para que ali possamos rezar a sós com Deus, para que possamos fazer penitência. E veja, na liturgia da palavra, sobretudo no Evangelho, que são colocados diante de nós com relação à pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, vimos que Jesus, para iniciar a sua missão, ele faz penitência. Jesus, sendo verdadeiro Deus, sendo verdadeiro homem, ele se põe a fazer penitência. Deus, ele não precisa fazer penitência. Jesus não necessitava fazer penitência, mas ele quis fazer para nos mostrar a importância desse exercício espiritual. E aqui entendemos que a penitência não é uma invenção da igreja. A penitência é um mandato divino, é um mandato de Deus. Jesus, ele passa 40 dias no deserto sem comer. 40 dias de jejum. E Jesus, ele não faz somente essa penitência no deserto, mas ele tem uma vida penitente. Quando diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tinha lugar para dormir, era um itinerante, era a sua missão. Quantas vezes queria descansar e não descansava, porque havia muitas pessoas pedindo auxílio do Senhor. Quantas vezes foi perseguido, caluniado. Tudo isso foi penitência, e a sua penitência maior terminou na cruz, entregando a sua vida por nós. Meus irmãos, um cristianismo sem penitência é um pseudo-cristianismo, é um falso cristianismo. A penitência deve fazer parte do itinerário espiritual de todo cristão. Em segundo lugar, um outro mistério que vimos ao ouvir esse evangelho é que Jesus foi tentado pelo demônio. Ora, sabemos bem que o demônio é uma criatura de Deus. É uma criatura angélica decaída, porque disse não ao servir a Deus e a servir também os homens. Se negou a servir a Deus, se negou a servir os homens, e por isso se voltou contra Deus. E o demônio, diferente do ser humano, conhece todas as consequências de suas escolhas. E por isso o demônio nunca será capaz de voltar atrás. Nós, por vezes, nos arrependemos das nossas más escolhas, porque não conhecemos as consequências delas quando tomamos alguma decisão, quando fazemos algo, e às vezes chega lá na frente e a gente se arrepende daquilo que fez, e volta atrás, e pede perdão. O demônio, ele não é capaz de fazer isso. O anjo, ele não é capaz de fazer isso, porque conhece todas as consequências de suas escolhas.
Por isso o demônio nunca se tornará bom. Por isso o demônio nunca vai se converter. Sempre será inimigo de Deus. Porque numa decisão única quis afastar-se de Deus. E Jesus, ele permite a tentação do maligno. É claro que Jesus nunca cairia nas tentações do demônio, mas ele se deixa ser tentado para nos mostrar como nós devemos vencer a tentação. Porque ele, como perfeito homem, sem deixar de ser Deus, nos mostra como vencer a tentação. E ele usa a palavra de Deus, ele usa a Sagrada Escritura para argumentar contra o maligno. Isso significa que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Significa que devemos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para conhecer o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Porque, às vezes, o que escutamos na nossa consciência pode ser que não seja uma sugestão divina, mas uma sugestão diabólica. E conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a Palavra de Deus é essencial. E veja, quais são os três inimigos da alma? Quais são as três fontes da tentação? Bem, a primeira delas é o demônio. Sem dúvida, o demônio, ele nos tenta. E veja, a tentação, ela não é pecado. O pecado é cair em tentação. O pecado é ceder à tentação. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Todos nós seremos tentados. Ou seja, todo fiel é tentado, do mais santo ao mais pecador. Mas é claro que o mais santo, aquele que busca Deus de verdade, vai ser mais tentado. Porque o demônio quer perder essa alma. Mas aquele que já está mergulhado no pecado, o demônio não vai tentar tanto assim, porque já está nas mãos dele. Porque já está nas mãos do demônio. E veja, esse é o primeiro inimigo da alma, o tentador, o demônio. E sem dúvida nenhuma, nesse tempo de Quaresma, sobretudo àqueles que querem viver esse tempo da Quaresma, ele quer nos tentar. Mas há um outro inimigo da alma que chama-se mundo, as realidades mundanas, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é contrário à vontade de Deus e que nos atrai. Ou seja, as realidades do mundo podem abafar a nossa fé, a nossa vontade de buscar a Deus, quando nós queremos ser de Deus, mas ainda buscamos coisas do mundo. Somos de Deus, mas ouvimos música mundana. Queremos ser de Deus, mas dançamos música mundana. Queremos ser de Deus, mas vamos a lugares que há realidades mundanas. Queremos ser de Deus, mas mantemos conversas mundanas. Queremos ser de Deus, mas ainda temos atitudes mundanas. Nosso Senhor, Ele nos diz que nós não podemos estar em cima do muro,
Ou nós somos de Deus, ou vamos ser do demônio. Não há meio termo. Veja, algumas pessoas nesses dias me perguntavam o que eu acho do carnaval. Padre, o que você acha de ir lá na Sapucaí, né, e tal? Olha, não condeno a ninguém que vá, porque não sou eu que farei o juízo, mas por mim, digo por mim, que eu não pisaria de modo algum num lugar desse. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não quero ver mulheres seminuas dançando. Em segundo lugar, porque se não era claro, hoje já se torna muito claro um culto a Satanás. Né? Já é muito claro isso nas escolas de samba, etc, etc. Eu estarei ali para cultuar Satanás? De modo algum? Se eu sou de Deus? Então não é um lugar que Jesus se agradaria de estar. Se ele não estaria, o que eu vou fazer ali? Ah, mas e os blocos, padre? E os carnavais de rua? Eu vou fazer o que lá? Para ver gente se drogando? Se embriagando? Se prostituindo? Isso vai fazer bem a mim? Ah, mas eu vou estar ali, mas não vou fazer nada disso. Não há como não entrar na lama sem se sujar. Tente entrar na lama sem se sujar. No início você vai perceber que vai estar sujo, aquilo vai te desagradar. Mas depois se acostuma com a sujeira. A sujeira torna-se normal. Está tudo bem agora. Veja, meus irmãos, é necessário recusar as coisas mundanas que nos atraem. É uma tentação para nós. O terceiro inimigo da alma somos nós mesmos. Chama-se a concupiscência da carne. Todos nós que somos batizados, nós recebemos o perdão do pecado original, mas permanece em nós a consequência desse pecado original, que é uma inclinação para o pecado, uma fome para o pecado. E essa desordem, ela está nos nossos afetos, ela está nos nossos desejos. Por isso, por vezes, nós sabemos que uma coisa não é boa, mas mesmo assim fazemos. Nós, por vezes, não gostaríamos de ter dito algo, mas acabamos dizendo. Veja, é necessário também lutar contra a tentação da carne. Quando alguém tem uma dificuldade com a comida e é tentado para comer sempre mais e mais, é necessário a luta. A tentação contra a preguiça, ou melhor, a tentação de ceder à preguiça, quando temos que fazer algo, como quando temos que trabalhar, e mesmo assim permanecemos no ócio. A tendência de ser tentado contra a pureza nos olhares, nos pensamentos, nas ações. Tudo isso faz parte da concupiscência da carne e que deve ser combatido. Esses são os três grandes inimigos da alma.
Mas veja só, o demônio, que é um desses inimigos, ele nos conhece. O demônio, ele é astuto e sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E as suas sugestões serão sempre diante do nosso ponto fraco. Ele sabe, ele conhece. E é no nosso ponto fraco que ele vai sugerir. Se nós temos um ponto fraco com a pureza, ele vai dizer, isso aí não tem problema. O que há você olhar para essa mulher aí, mesmo que você seja casado, não há problema nenhum. O que tem você ver esse tipo de coisa? O demônio, ele vai sugerir diante das nossas fraquezas. Portanto, vamos pedir a Deus, nesse dia, para que através da penitência, através da oração, nós possamos fortalecer a nossa vontade para dizer não à tentação do pecado. São Tiago, na sua carta, ele vai dizer, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois da provação, ele receberá a coroa da vida que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, se nós suportarmos a tentação, se não cedermos à tentação, depois dessa provação, isto é, depois desta vida, que é um tempo de provação, receberemos a coroa da glória, receberemos a coroa da vida eterna. Meus irmãos, vale a pena, vale muito a pena. Portanto, vivamos bem esse tempo da Quaresma, contando com a graça de Deus, mas, sobretudo, também com o nosso empenho. E sem a penitência, sem a oração, não poderá haver vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.